Olá, boa noite. Olá, olá, tudo bem com vocês? Oi, tudo bem? Hoje nós temos uma live muito interessante. Nós iremos falar sobre probióticos. Algumas pessoas já ouviram falar sobre probióticos, né? Outras não sabem o que é, outras até utilizam e não sabem que tem esse nome. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a função, né, desse probiótico no nosso organismo. Oi, quem tá chegando aí me dando oi, manda um aviãozinho ali, olha, para os amigos, para o pessoal começar a acompanhar aqui a nossa live ao vivo. Nós já temos aqui algumas pessoas. Isso, continue aí, que a gente vai. Eu vou esclarecer aqui muitas coisas legais que vocês talvez não conheçam. Isso, mande um aviãozinho aí, olha, para o pessoal que está em casa e que deveria saber sobre os benefícios de um probiótico. Bom, hoje nós temos como tema redução, né, dos sintomas de ansiedade e depressão através da utilização dos probióticos. Esse tema que eu trouxe, ele é de um artigo científico que ele foi escrito por George Silva dos Santos e Bruna da Cunha Costa. Eles são da Escola de Ciências da Saúde e Bem-Estar da Universidade de Salvador. E esse estudo, ele vai falar sobre essa redução, né, desses sintomas de ansiedade e depressão quando se utiliza, quando se faz o uso, né, de probióticos. Então, olha que interessante. Nós sabemos hoje, né, que alguns transtornos de ansiedade são as principais doenças hoje de incapacidades, né, em todo o mundo. Todo mundo está não sabendo lidar com essa situação. Está com uma depressão, está ansioso. Isso faz parte hoje do nosso dia a dia, né? E como a gente pode prevenir isso? O que a gente pode fazer de diferente? Nós temos como fazer. E hoje eu vou passar aqui um pouquinho para vocês dessas dicas, tá? Bom, para que o nosso organismo ele funcione de uma forma boa, vamos dizer assim, nós precisamos, para que tenha um funcionamento adequado, né? O nosso organismo ele precisa ter um equilíbrio. Que na ciência eles falam que esse nome, né, é um nome estranho, que às vezes você pode ouvir e não sabe o significado, mas é homeostase. O que é uma homeostase? É o equilíbrio do seu organismo, para que ele trabalhe de uma forma correta. Então, para que você tenha um equilíbrio no seu organismo, é necessário também que você tenha que a gente fala que é a microbiota intestinal, que o seu intestino, ele trabalhe de uma forma correta com bactérias que são necessárias. Então, nós temos micro-organismos, né, que são as bactérias, que elas se alojam ali no nosso intestino, e nós temos bactérias boas e temos as bactérias nocivas. Cada uma tem um papel, elas fazem um papel, né? Acaba sendo bem equilibrado. Então, assim, é necessário que nós tenhamos a quantidade maior, no caso, de bactérias boas, né? A quantidade tem que ser maior. E para que isso aconteça, o que você tem que fazer? Você tem que utilizar probióticos, né, de uma forma correta. Às vezes você ouve falar, não sabe o que é um probiótico, para que serve um probiótico, né? Acha que o probiótico é só quando você está com um problema intestinal muito grave, e não é bem assim. É importante o uso do probiótico sempre,
na sua rotina diária. Então, aqui nesse estudo, foi observado, né, esse desequilíbrio, o que acontece quando se tem um desequilíbrio de bactérias, né, quando você tem uma quantidade maior de bactérias nocivas e uma quantidade menor. Colocaram, né, para que foi selecionado um grupo de pessoas e ali foi ministrado placebo, mas em outras pessoas eles ministraram sim os probióticos. E quando fala em probióticos, a gente já lembra de lactobacilos, e realmente é isso, né? São os lactobacilos que eles vão povoar a nossa flora intestinal, auxiliando na absorção de muitas vitaminas, de minerais. Então, por isso que é importante que o nosso organismo, né, principalmente o nosso intestino, ele tenha uma quantidade excelente de bactérias boas, né, não bactérias nocivas. Então, como eu já disse para vocês, alguns também falam cepas. Vocês podem ouvir, vai comprar um probiótico, ou alguém vai explicar sobre probiótico e falam que é cepas. É a mesma coisa, probióticos, cepas, essa microbiota intestinal, né, que faz parte, é um conjunto, tá? E aonde a gente encontra normalmente esses lactobacilos? São nos fermentados, nos iogurtes, e nós também temos eles em forma em cápsula e pó. Você pode também utilizar os probióticos assim, tá? Tanto pó quanto cápsula. Só que o que tem que ser observado, que eu já vou falar sobre isso, são as quantidades de cepas que a gente diz, ou de lactobacilos, né? Ou de bactérias boas. Então, alguns probióticos, eles têm uma quantidade menor, que às vezes é de 2 a 3 quantidades qualidades, vamos dizer assim, que fica mais fácil para vocês entenderem. De cepas, né, de 3 a 4 probióticos, enquanto outros têm 2, 1, né? Aqueles iogurtes fermentados, normalmente só tem 1, no máximo 2. Então, assim, tem probiótico? Tem, só que é uma quantidade muito pequena. Por isso que, às vezes, quando você vai em um nutricionista ou passa por uma consulta médica, né, eles te indicam o probiótico. Por quê? Porque se você está numa reeducação alimentar, você precisa que o seu intestino comece a absorver as vitaminas, os minerais, o que você está recebendo naquela reeducação sua alimentar. Então, o probiótico ele tem essa função de auxiliar nessa absorção. Então, por isso que a gente diz que o uso do probiótico hoje, através das pesquisas, indicam que acontece uma redução da depressão e da ansiedade. Por quê? Vou explicar aqui para vocês. O nosso intestino tem um papel importantíssimo na nossa vida. É como se fosse realmente o nosso segundo cérebro, né? Olha que interessante. Por quê? Porque através desse nosso segundo cérebro, que é o intestino, nós temos a absorção de alguns, que a gente diz, neurotransmissores. Na verdade, assim, cria-se neurotransmissores ali. Quais são esses nossa, me enrolei. Neurotransmissores? São alguns que trazem o nosso equilíbrio. Tanto, né, equilíbrio para diminuir essa ansiedade, a depressão. Então, se o seu intestino tem uma quantidade boa de bactérias boas, né, esses neurotransmissores vão levar essa informação, aumentando o que no nosso organismo? Aumentando a dopamina, né? O que é a dopamina? Que a gente fala tanto em dopamina. A dopamina é aquela sensação que você tem de motivação, você sente prazer, sabe? Então, essa é a dopamina, de uma forma mais simples. Serotonina, o que é também a serotonina? Você consegue se concentrar melhor, você consegue ter um humor mais equilibrado.
Tem também GABA. GABA hoje também, ele é um neurotransmissor muito... Vocês daqui a pouco vão começar a ouvir aí na internet ou palestras, o pessoal falando muito sobre GABA. GABA também diminui muito a ansiedade. E de que forma? O nosso organismo, com esses neurotransmissores, ele consegue passar essa informação. Que aí o GABA também, ele vai diminuir essa ansiedade no nosso organismo. E tem também a noradrenalina. O que é a noradrenalina? Ela aumenta a força, né, da contração muscular do nosso coração. São vários os benefícios de se utilizar um probiótico. Tem outros aqui que eu vou passar para vocês que, olha, é de grande importância. Você, quando está fazendo uma dieta, uma reeducação alimentar, você começa a consumir uns alimentos diferentes. Pode observar que o intestino ele vai funcionando também de uma forma diferente. Por quê? Você começou a ingerir menos carboidrato, né? E você colocou na sua alimentação legumes, frutas, você começou a ingerir mais água. Então, tudo isso melhora, sim, a sua flora intestinal. Faz com que você tenha uma quantidade, que a gente diz que são as fibras, né? Fibras solúveis e fibras insolúveis. Quais são as fibras solúveis? O nosso corpo ele precisa de muita fibra solúvel, que são as frutas com casca, né? Porque as frutas com cascas, elas são as fibras solúveis, por quê? Porque elas são digeridas em água. As fibras insolúveis, elas não são digeridas em água. O que acontece? Ela passa pelo nosso estômago e aí ela já vai direto para o intestino. Lá no intestino, que aí acontece essa transformação por conta dessas bactérias. E quais são essas fibras insolúveis? No caso, nós temos o feijão, alguns farelos, né? O que é a função dele lá? É alimentar, né? Na verdade, as fibras em geral, tanto solúveis quanto insolúveis, ela vai alimentar o seu probiótico, as suas bactérias. Não adianta você ter uma flora intestinal e você não ter alimentos ali para aqueles seus probióticos. Você tem que alimentar eles, né? E como que você vai alimentar? Através das fibras. E hoje, se você não tem uma alimentação tão boa, você também pode fazer o uso destes pré-bióticos que nós temos aqui. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Vou mostrar tanto os probióticos quanto os pré-bióticos. Então, quando se utiliza um probiótico, é importante a utilização de fibras, né? É muito importante. Eu vou passar aqui também para vocês, só um minutinho. Eu vou pegar aqui para vocês uma relação do que eu fiz de benefícios quando você utiliza um probiótico. O que ele faz no seu organismo? Primeiro, ele vai aumentar a sua imunidade. Ele auxilia nesse aumento da imunidade, reduzindo as inflamações do seu corpo, infecções urinárias, né? Por isso que às vezes você vai em uma ginecologista e ela passa para você probiótico e você fica sem entender. Ué, mas por quê? Porque às vezes você está com muitas infecções urinárias e é importante para o funcionamento, porque a maioria das mulheres com às vezes até o desequilíbrio hormonal, o intestino fica muito preso. E aí você consome poucas fibras, não toma muita água, e aí tem a necessidade de utilizar um probiótico para povoar essa sua flora intestinal. Também, além da redução dessa ansiedade por conta dos neurotransmissores, né? Como eu disse para vocês, reduz a ansiedade, reduz a depressão, reduz também cansaços físicos, sabia disso? Que às vezes a pessoa se sente muito cansada, porque aquela energia que ela adquiriu durante o dia, ela adquiriu através do quê? De bactérias boas, né?
Por quê? Porque o seu intestino estava trabalhando bem, tinham ali bactérias boas, você adquiriu aquela energia. Então, às vezes, a pessoa ela não está com essas bactérias boas, ela se sente cansada. Ela se sente cansada porque o que ela consumiu de carboidrato, ele não foi ali, não foi consumido pelas bactérias boas. Por quê? Porque a flora dela tá ruim, né? A flora não tá legal. Então, você precisa aumentar essa quantidade de probióticos para que a sua flora funcione muito bem, trabalhe, né, para você, para o seu benefício. Uma outra coisa nos estudos que comprovaram que pessoas com sobrepeso, elas estão com uma flora intestinal muito comprometida. A quantidade de bactérias boas, né, de cepas que a gente diz, ou ou lactobacilos, ela está baixa. Porque aí, por isso, ela tem dificuldade de emagrecer. E aí começa todo aquele processo, a reeducação alimentar com fibras, que são necessárias, né? E a quantidade de água, a redução do carboidrato. Também aqui, olha que importante, o probiótico, ele auxilia também na melhora, né? Ela melhora a produção da sua vitamina K, que é fundamental. Porque se às vezes você vai fazer uma cirurgia, é uma forma que o seu organismo tem de não deixar que você tenha sangramentos. Por isso que quando você faz uma cirurgia, normalmente os médicos pedem lá para você um exame do potássio, né, para ver como é que está. Então, uma bactéria boa, se o seu intestino está bom, trabalhando de uma forma correta, ele vai auxiliar na melhora da produção da vitamina K. Também auxilia na melhora e na produção da vitamina do complexo B, tá? E também, por último aqui, através das pesquisas, tem a indicação da prevenção do câncer de intestino. Olha que importante, gente. Por quê? Aqueles pólipos, né, que sempre acontece, vai fazer um exame e aí descobre que está com pólipos. Nossa, já fica preocupada. O que ele faz quando você tem bactérias boas? Essas bactérias, elas evitam que o DNA desses pólipos sejam modificados. Então, isso daí isso aí é estudo recente, tá? Mas já é algo aí bom, né? Que se está em estudo é porque tem alguma relevância, tá? Alguém tem alguma pergunta tem alguma dúvida? Se vocês quiserem digitar aqui, olha, se vocês quiserem digitar alguma pergunta para mim sobre probiótico, eu vou mostrar para vocês agora, então, quais são, né? Esse aqui, olha, que nós trabalhamos com ele, é o Simforte. Aqui nós temos 30 sachês, que você utiliza normalmente à noite, antes de dormir. Ele vem com... cada sachê tem 2 gramas. E é muito importante, quando vocês forem comprar um probiótico, observar aqui, olha, eu sei que vai ficar difícil para ver, mas a quantidade de cepas, tá? Este aqui, ele contém 5 cepas, que a gente fala que são 5 tipos de lactobacilos. E a concentração é de 10.000. O que é essa concentração? Quando a gente fala, é a unidade formadora de colônias, tá? Então, quanto maior a dosagem, melhor, tá? Porque aí você sabe que vai ter uma quantidade grande de probiótico ali no seu intestino. Então, esse aqui, normalmente, a gente vê, ele vem com essas 5, tá? Esse aqui dá para 30 dias. Depois, eu tenho este aqui, que ele tem uma quantidade menor, ele é em cápsula. A quantidade dele não é tão grande de cepas. Ele vem só com, deixa eu confirmar aqui para vocês, mas ele vem com 2 cepas e mais o prebiótico. Por quê? 2 cepas mais o alimento para o probiótico. Não adianta só tomar probiótico, tem que se tomar o pré. Vou falar aqui, olha, tem uma pergunta da Lilian. Qual a diferença do pré e do pró? Então, vamos lá. O pré é alimento
para o probiótico, que é o lactobacilo, tá? Que é uma bactéria, elas são vivas, né? E ela vai ser ativada no seu organismo. Então, aqui eu tenho o probiótico, que são as bactérias boas, que vão povoar o seu intestino, né? Fazendo com que você consiga absorver as vitaminas, minerais, que você consiga ter uma digestão boa, que você consiga melhorar a sua produção de vitamina K, que você consiga melhorar na absorção das vitaminas do complexo B. Então, ele melhora também esses neurotransmissores que eu disse para vocês, que são as bactérias boas, auxiliam nesses neurotransmissores que reduzem essa ansiedade e depressão. Então, são os probióticos. Lactobacilos são probióticos, tá? O que são pré-bióticos? São fibras. Olha, isso aqui são fibras. É um complexo de fibras. Porque às vezes, se você não ingerir frutas, verduras, legumes, né, você não está povoando, ajudando com que seu intestino trabalhe. Porque não adianta você ter lá um monte de lactobacilos, bactérias boas, se elas não têm alimento. Então, quais são os alimentos? São as fibras que a gente fala que são pré-bióticos. Então, alguns probióticos vêm junto com pré-bióticos, tá? Aqui ele tem os dois. Ele tem 2 tipos de cepas, que a gente diz que são 2 tipos de lactobacilos, mais o pré-biótico. Então, esse vem completo. Agora, se você fala assim, não, eu tô utilizando... Já ouviram falar do kefir? Kefir, ele é um probiótico, né? Ele é fermentado através do açúcar mascavo. Existe o kefir de água e o de leite. Você toma aquela misturinha, que ela é fermentada, e ela é um probiótico. Olha um outro probiótico que você pode encontrar. O kombucha, ou kombucha, né? Algumas pessoas falam kombucha ou kombucha. Ele também é um tipo de probiótico, tá? Não tem aqui, nele, uma concentração de cepas tão grande quanto este aqui, que é o Simforte. Mas ele tem um probiótico, você pode utilizar ele, não tem problema. Aí algumas pessoas falam, bom, eu já estou tomando um probiótico, mas o que eu tenho que fazer? Eu não consigo comer frutas, tem alguns legumes que eu não gosto. O que você pode fazer para melhorar é utilizar um complexo de fibras. Esse aqui mesmo, olha, ele vai auxiliar no funcionamento do intestino. Por que algumas pessoas falam assim, o meu intestino agora está funcionando bem, depois que eu comecei a me alimentar melhor? É por quê? Porque você está dando alimento para as bactérias que estão lá no seu organismo. As cápsulas, olha, este aqui, ó, tem uma pergunta, quantas cápsulas pode tomar ao dia? Este aqui, que é o Syncaps, que a gente fala, que é o Syncaps, ele pede para que você tome 2 cápsulas ao dia. Tá? Esse aqui vem com 30, então dá para 15 dias. Já esse aqui, que é o sachê, somente 1 ao dia, que ele vem com 2 gramas, tá? Bom, aí você pode também, olha que interessante, né, agora onde eu moro aqui, eu não encontro probióticos, eu tenho dificuldade de encontrar probióticos. Já ouviram falar do Rejuvelac? Olha só, vou passar uma dica aqui para vocês. O Rejuvelac, você vai fazer a sua fermentação natural de 1 grão. Vamos dizer que você, assim, olha, não tem intolerância ao glúten. Então, você pode utilizar o trigo em grão. Você pode também utilizar a quinoa em grão. Você pode utilizar a linhaça em grão, até mesmo a chia. Eu tenho preferência, na hora que for fazer, a chia, eu acho que ela, por conta daquela gelatina que ela cria, eu acho que vai ter um pouquinho mais de dificuldade de coar. Então, eu prefiro linhaça, a quinoa, dá para fazer também até com farelo de aveia. Olha que interessante, você vai pegar uma medida, você escolhe a medida que você quer. Eu quero um copo americano. Você pega um copo americano de linhaça, vou falar da linhaça dourada, tá? Porque a linhaça dourada, ela tem uma concentração maior de ômega, então é melhor. Você pega um copo americano
de linhaça, coloca de molho por 24 horas. Lava, passou 24 horas, lava, escorre, joga aquela água fora, coloca daquela mesma medida que você utilizou da linhaça, você vai utilizar 5 copos com água, aquela mesma medida. Coloca em um pote de vidro de preferência e você cobre a parte de cima dele com um tule, um paninho fininho, não precisa ser com tampa. Deixa por mais 24 horas. Você vai coar aquela água e aquela água você vai tomar. Você pode bater com uma polpa de morango. Eu não quero, posso bater com maracujá, com limão. Você tem um probiótico que a gente utiliza, né? Algumas pessoas utilizam, principalmente quem é vegano, gosta muito de utilizar esses produtos assim, bem naturais mesmo. O Rejuvelac. Então, você vai ter um probiótico. É claro que ele não tem uma quantidade de cepas tão grande, mas você não vai ficar sem. É importante você sempre ter, ou você prepara dessa forma, ou você compra o probiótico, tá? Tem mais perguntas aqui. Sim, as bebidas, e as bebidas fermentadas? Sim, aquela garrafinha que todo mundo gosta, né? Eu vou falar o nome que não tem problema. O Yakult. O Yakult é uma bebida fermentada e ele tem lactobacilos. Se eu não me engano, ele tem um lactobacilo, mas tem, tá? Os iogurtes também, todos eles contêm lactobacilos, a não ser que seja bebida láctea, né? Agora, se você pegar um iogurte, um grego, um iogurte fit, esse sim, tem que olhar o rótulo. Sempre dá uma olhadinha lá, qual é o tipo de lactobacilo. Pode ser, tem outra perguntinha. Pode ser consumida diariamente? Deve ser consumida diariamente. Probiótico você pode utilizar sempre, não tem problema. Quanto melhor o seu intestino, gente, melhor a absorção de tudo. Você vai ter mais energia, né? Funciona melhor realmente o seu intestino. Por quê? Porque se cria bolo fecal, né? Então, aí você não precisa ficar tomando laxantes, porque aí você agride a parede. Os laxantes, eles agridem a parede do seu intestino. E essa agressão não é legal. Por quê? Porque ali ele acaba eliminando também as bactérias boas. Elas vão embora. Então, e outra coisa, uma coisa importante que a gente tem que tomar cuidado também, para a gente não deixar o nosso intestino trabalhar de uma forma ruim, com bactérias nocivas, é higienização, gente. Hoje, né, depois estamos ainda nessa pandemia, nós aprendemos a utilizar mais o álcool, né, lavar as mãos, porque antes não tinham, né, a gente praticamente não tinha esse hábito. Pegava essa caneta, pegava o celular, depois colocava a mão na boca, coçava os olhos. Então, assim, as bactérias ruins entram dessa forma no nosso organismo. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com essa higienização, tá bom? Procurar sempre lavar as mãos, porque elas entram. Todo momento, as bactérias ruins estão entrando dentro do nosso organismo. Alguém tem mais alguma dúvida? Das fibras, sobre fibras, é importante consumir. O nosso intestino, ele precisa de mais ou menos 75% de fibras solúveis, que são as fibras que são absorvidas com água. E 25% das fibras não solúveis, que aí as fibras não solúveis é lentilha, o feijão, a aveia, tá? Então, assim, quanto mais legumes, frutas com casca e água você ingerir, melhor para você. Alguém mais com uma dúvida? No estudo fala sobre a disbiose. A disbiose é o que acontece. O seu organismo, ele às vezes até tem bactérias boas, mas ela não está numa quantidade tão grande. Então, quando você está com uma disbiose intestinal, a disbiose, as bactérias, elas ficam indecisas. Então, o que elas fazem? Elas vão para aquela que está ganhando. Se aquela que está ganhando é a bactéria ruim, que é a bactéria nociva,
pronto, você já está com o problema instalado. Agora, se o seu organismo, se você está com o intestino funcionando bem, você está povoando sempre o seu intestino de bactérias boas, consumindo probióticos, se alimentando bem, comendo frutas, legumes, né? Ingerindo bastante água, o que vai acontecer, essas bactérias indecisas ali, elas vão para o seu lado, para o lado da bactéria boa, né? Não da bactéria nociva. Então, olha a importância, tá? Então, eu acho que ficou claro, né? Vocês, se alguém tiver alguma dúvida também, pode me mandar um direct, tá? Tendo dúvidas também, quem estiver aqui próximo, pode vir aqui na loja, a gente explica direitinho, tá? Mostra as diferenças. Eu acho que ficou claro, né? O que é um probiótico, o que é um pré-biótico. Essa live ela vai ficar salva, tá? E depois nós estamos também com um canal no YouTube. Eu vou compartilhar depois o link, tá? Para quem não tem Instagram, né? Pode assistir depois essas lives, todas estarão salvas, né? E vocês podem disponibilizar, enviar para os amigos, tá? Compartilhar. Então, gente, obrigada por estar aqui comigo. Até segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, eu venho trazer outro estudo para vocês de um outro tema. Caso vocês tenham interesse por um tema diferente do que a gente tá numa semana, a gente tá indo assim, falando sobre produtos que são anti-inflamatórios, que reduz a depressão, a ansiedade, isso também por conta do momento que nós estamos vivendo, tá bom? Mas se vocês tiverem sugestões, estou aqui, podem mandar recadinho para mim. Manda um direct ou vem até a loja, tá bem? Gente, obrigada por estarem aqui comigo e até a próxima. Tchau, tchau!